queridos, são as pessoas que têm uma medida angelical, medida do homem, anjo. Então diz que aqueles que ouvem a palavra. Então qual é a diferença? Um foi plantado, Satanás tirou. O outro, as aflições, sufocou a palavra. No outro não tinha raízes. São mensagens que Deus está mostrando a respeito daqueles que não serão salvos. Porque se não retém a palavra, não é boa terra. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que, primeiro, ouvem a palavra de Deus. Jesus disse isto: as minhas ovelhas ouvem. As minhas ovelhas ouvem e me seguem. Eu lhes darei a vida eterna, das minhas mãos ninguém arrebatará. Então nós ouvimos a palavra. A palavra é uma semente incorruptível. Pedro diz que nós renascemos de uma semente incorruptível, não apodrece, não envelhece. Diz que são aqueles que ouvem a palavra. Diga: eu ouço a palavra. Você sabe por quê? Nós temos tímpanos ovelinos. Porque Jesus chegou a dizer: olha, vós não credes porque não sois minhas ovelhas. Você não é ovelha, não tem tímpano de ovelha. Você não entende quando Deus está falando, quando o Espírito está se revelando. Eu disse: ouvem a palavra, mas não ouvem apenas entrando num ouvido e saem no outro. Não, recebem a palavra, tomam posse da palavra, tomam posse da palavra. Olha, amado, eu estou te dizendo desde domingo, livre de dívidas, tome posse dessa palavra, tome posse. Então eles ouvem, mas recebem a palavra. Que há pessoas que ouvem e não recebem. Quando termina o culto, acabou, a palavra já foi retirada. Então ouvem a palavra, recebem. O que acontece com os semeados na boa terra? Frutificam. Os outros Satanás tira, sufoca, as aflições concorrem. Mas existem pessoas que são espíritos angelicais, que têm uma identidade em Cristo Jesus, que são um espírito com o Senhor, que estão assentados juntamente com Ele em regiões celestiais. Sim, essas pessoas que são anjos revestidos de carne, os seus filhos, aqueles que foram feitos à imagem e semelhança de Deus, eles começam a ter uma medida. Então diz que tem os semeados, ouvem a palavra e recebem, e que produzem, tem uma medida de 30. Outras pessoas têm uma medida de 60. Outros de 100. Aqui estão as medidas da nossa ação nesta terra. E a minha oração é que todos os senhores produzam a 100 por 1 da semente. Que a semente, uma vez semeada no teu coração, amado. Olha, a palavra ensina isto. Ensine uma criança que quando ela for velha, não se desviará do caminho. Já tive essa experiência várias vezes aqui na igreja. Pessoas virem aqui à frente e dizem: olha, apóstolo, eu com 18 anos me desviei do evangelho, minha mãe orava, a vovó orava, todo mundo orava, hoje eu tenho 65 anos, e Deus me disse: volta para minha casa. Mas por quê? Porque foi ensinado quando criança, reteve a palavra, e claro, se retém, tem que frutificar, tem que dar frutos. Então nós vamos hoje conhecer alguns detalhes, porque nós somos boa terra. A igreja é uma boa terra. A igreja Cristo Vive é uma terra fértil. Você sabe, eu tenho muita liberdade para lhe falar. Nós estamos, o mundo todo está nos ouvindo. Nosso ministério é um ministério de conhecimento, é um ministério de sabedoria, é um ministério que não mercantiliza a palavra, um ministério onde não há comércio com a fé. É um ministério que não tem nuvens sem água e árvores sem frutos, conforme disse Judas. Somos um ministério da plenitude de Deus. O que se conhece aqui, não se conhece na maioria dos lugares aí fora. Então, os 3 terrenos mostram, 3 primeiros não deram frutos. Só a boa terra dá bons frutos. A palavra nos ilumina.
E nós damos bons frutos. Olha, quando às vezes eu penso, quantas milhares de pessoas vão viver a vida eterna pela minha instrumentalidade? Quantas pessoas conheceram Jesus pelo seu testemunho? Uma palavra, uma oração, um folhetinho, um versículo bíblico. Quantas pessoas você tem hoje na tua vida que ouviram da tua parte uma palavra, que ouviram um testemunho, que viram uma posição, amado, porque você só é crente verdadeiro e é visto e conhecido quando? Na hora da provação. Na hora da provação em que se sabe quem é crente. E todos nós passamos por provações. Jesus diz: no mundo tereis aflições. Então, não somos imunes a isso. Agora, a nossa posição diante de uma provação, de uma tribulação, é que nos mostra que somos crentes. E qual é a nossa medida? Porque se a pessoa é reprovada numa provação, ela não alcança a plenitude dele.